Dando prosseguimento ao segundo painel, eu gostaria de chamar aqui o Antônio Neto e o Ivo Dall'Acqua Júnior para me acompanhar aqui no painel, que vai abordar acordos e convenções coletivas de trabalho, desafios e oportunidades. O Marcos, que antecedeu aqui na fala introdutória que ele fez, ele colocou a questão da justiça do trabalho, né, como ele entrava com qualquer demanda que alguma coisa ele tirava. Os extremos a gente sabe que não são bons, né? Hoje, se a gente olhar a legislação trabalhista, muitos empregadores falam assim, não, eu vou também demitir todo mundo, fazer acordo todo ano, enfim. Eu acho, aí é uma opinião pessoal, que a palavra central, e aqui o tema é esse, é acordo. É essa negociação entre as partes, é o empoderamento entre os dois lados para que esses extremos que hoje nós estamos vivenciando e que alguns, em função da leitura preliminar da nova legislação, podem ensejar a implementarem, trazer consequências não boas para a atividade econômica. E é isso que a gente vai trazer aqui. Nós estamos trazendo dois companheiros aqui, dois amigos, dois araraquarenses. Então aqui tem 3 araraquarenses. São Paulo tem mais araraquarenses por metro quadrado aqui nessa sala. Né, estamos aqui, mais dois, o Ivo, amigo há muito tempo, bacharel em Direito, juiz classista na TRT 15, Campinas, de 92 a 99, foi isso? Né? Membro nas conferências da OIT em 2016 e 2017, representando os empregadores, né? Hoje, atualmente, vice-presidente da FEComércio São Paulo e membro da CNC Nacional. Então, o Ivo tem uma vasta experiência em negociação coletiva, implementou várias modernizações ao longo, e é um pouco do que ele vai contar aqui, talvez, como o painel se propõe, os desafios e oportunidades, né, e esses incrementos colocados pela nova lei, que dá agora respaldo jurídico, possa ser interessante as suas contribuições, com certeza. E o Neto, Antônio Neto, também amigo já de longa data, analista de sistema, presidente atual do Sindicato dos Trabalhadores aqui de São Paulo, da CNS, CSB. É outro. Né? E que também há muito tempo milita nessa área. Bem, enquanto a coisa se ajeita ali, quero cumprimentar a todos, agradecer o convite, vou tentar fazer o melhor de mim, embora nem sempre a gente consiga. Então, nós estamos sempre em busca do possível. Eu começaria dizendo que eu não chamo de reforma, mas essas alterações trazidas à CLT me entusiasmaram em alguns sentidos. Porque o Brasil tem um péssimo hábito, tem aquele negócio de lei que pega, lei que não pega. E a gente está vivendo sob uma Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 88, já é maior de idade, tudo, mas, na verdade, quem estava precisando um pouco mais de reformas e de explicações era a própria. Mesmo porque boa parte dela não foi regulamentada, inclusive o artigo 8º trata da questão da organização sindical. Isso trouxe muito prejuízo ao mundo do trabalho. E o que é pior? Nós temos um judiciário proativo demais e
e fundado numa Constituição que é basicamente principiológica, fez tudo isso que os senhores estão vendo por aí. Eu posso criticar porque eu oficiei nos dois níveis, no primeiro e no segundo nível do Judiciário Trabalhista. Eu fui vogal de junta, que vocês podem não acreditar, mas eu sou do milênio passado. E oficiei também no Tribunal do Trabalho da 15ª Região. O direito coletivo sempre foi muito maltratado e o direito individual foi privilegiado, porque no individual a magistratura acabava fazendo aquilo que gostaria de fazer na sociedade, mas cada um faz do seu jeito. O Esgob mencionou que o fato da gente ser araraquarense é um ônus ser araraquarense. Porque araraquarense tem mania de ser dono de pobre. É uma síndrome que graça por lá. Tanto é que eu tinha uma parente uma vez que me ligou perguntando que um tio fez uma doação lá para uma instituição. Falei, como é que você ficou sabendo disso? Ela ligou para comentar sobre isso. Como é que você soube disso? É porque fui na reunião do conselho e eu vi a relação dos doadores e tal. Que bom, quer dizer, que eles contabilizaram, estão usando direito, o dinheiro e tal, direitinho. Ela disse assim, não, estou ligando para reclamar. E os meus pobres, e a minha sopa? Falei, você acabou de dar a resposta. Já que você quer ser proprietária de pobre, você tem que cuidar da sua propriedade. Já que pobre quer ter dono e propriedade custa. Você tem que pagar IPTU, você tem que pagar imposto sobre essa, tem que fazer manutenção e tal. Infelizmente, a gente vive esse veso nesse país. E o artigo 8º nem precisaria ter sido regulamentado. Ele está claro lá. Ele fala da autonomia e do princípio da autonomia coletiva privada como um regulador. Mas eu confesso que as representações sindicais não souberam tratar disso. Do lado dos trabalhadores, por conta do movimento de criação de centrais, eles acabaram politizando o movimento e esquecendo o eixo principal da relação, que é o diálogo entre representações laborais e representações patronais. E do lado patronal, não vai aqui nenhuma tentativa de desmonte. Na CNC, nós nos preocupamos em partir para uma autorregulação. Só que a gente não encontrou eco. Por quê? Porque houve um desconforto no início, quando houve uma possibilidade de os sindicatos terem autonomia, uma série de coisas e tal. E a coisa degringolou. E o Supremo pega e bota um remedinho paliativo lá, que foi determinar que o Ministério do Trabalho cuidasse do arquivo das entidades sindicais. Resultado, a gente para não ter interferência do Estado, e a gente acaba tendo interferência de Estado, porque o Ministério do Trabalho agiu ali de forma não adequada a isso para ser educado. Essa alteração da CLT então traz umas novidades boas. Primeiro, porque quebra um dogma da intocabilidade dessa vetusta senhora. Ela foi tocada. Segundo, porque bota o dedo na ferida e fala, sindicatos, façam o que vocês têm que fazer. Cuidem daquilo que vocês têm que cuidar. Ou seja, ele restabelece o princípio da autonomia coletiva privada. Ele traz essa possibilidade, ele de certa forma, impõe o diálogo social. E é uma oportunidade, e de certa forma, aquilo que está sendo feito, e não se conseguiu, nem no Conselho Nacional do Trabalho, nem em nada, está sendo feita uma reforma sindical
às avessas, mas está sendo feita. Então, é uma oportunidade que nós estamos tendo agora para nos reafirmar, para sermos reconhecidos, porque você pode buscar o conhecimento, mas o reconhecimento vem da sociedade plural em ver que aquilo está sendo feito, bem feito, com eficiência, está sendo cumprido. Nós estamos só no começo, então o entusiasmo é nesse sentido. Agora, a melhor parte da reforma nem diz respeito às questões sindicais, né, que ele mexe com o processo trabalhista. Porque, na verdade, nesses 18 mil sindicatos que nós temos, quase 12, um pouco mais de 12 mil de profissionais e perto de 6 mil econômicos, nós temos aí um índice muito alto de sindicatos que há muito tempo não fazem negociação coletiva. No lado, e assustador que do lado profissional, o percentual é maior, inclusive sindicatos que há 3, 4 anos não fazem normas coletivas. E no lado patronal, o índice é um pouco menor, dá uns 30%. Do lado dos trabalhadores, 45%. Então, e à medida que, e quando se mexeu na compulsoriedade da contribuição para custeio, também passou-se a se cobrar a eficiência, resultado. E a perplexidade que isso trouxe, não, pelo menos no primeiro momento, com as representações de trabalhadores com quem eu tenho interlocução, eles não entenderam bem o que de importante poderiam fazer. Mas nós estamos num período de transição, nós estamos num período... Nós estamos com gente nova no pedaço. Bem, como é que mexe nisso aqui? É para frente aqui. Mas não foi, não. Nossa, que incompetência, gente. Ponta ali. Hã? Essa é a ponta lá na... Ali, né? Esse é... Nem assim. Nem assim. Consegue, Daniel? Ah, mexi. Tá com delay. Tá com delayzinho. Então Não, já foi, mas foi. Agora deu. Eu venho na representação do plano do comércio, a gente enxerga sempre primeiro o varejo, e eu estava com essa apresentação pronta. Então você vê uma loja, era uma coisa mais ou menos assim. Gente lá, um balcão, uma porta, você entra, é atendido por alguém e tal. Mas hoje, atrás desse negocinho também tem uma empresa. E esse daí é o mundo ao qual vocês pertencem. Cabe agora às representações de empregados entenderem quem opera tudo isso, pensa e tratar de negociar a melhor forma de relação a partir de agora. E cabe a nós também interpretarmos o que pensam os nossos trabalhadores e o que eles precisam. E a gente teria que fazer da norma coletiva uma ferramenta reguladora mais eficiente. E a vantagem que nós temos é que essa reforma trouxe a oportunidade de adequarmos questões que antes, quando havia um tratamento, havia uma intervenção externa. Questões absolutamente pessoais e que talvez estivesse até atrapalhando a vida das pessoas. Lógico que a gente tem que fazer isso com cuidado. E a reforma trouxe aí chamou atenção para duas questões. Você pode tudo desde que você não contrarie uma lista que é exaustiva, ela não é exemplificativa, de 30 princípios. E
E nós temos uma outra lista que é exemplificativa daquilo que você pode, desde que você respeite os princípios de saúde e segurança. Claro, tudo aquilo que está na Constituição, usando a expressão, o neologismo criado há 27 anos atrás pelo Magri, o que está na Constituição é imexível. E o que está na lei é negociável, desde que saúde e segurança sejam respeitados à quinta essência. Então, nessa oportunidade que a gente está tendo, a gente pode muita coisa. Claro, nós precisaremos ter cautela. E nas cautelas, estão no 611B, eu estou exemplificando só aí rapidamente, você tem a oportunidade de adequar as relações. Claro, nós temos que tomar alguns cuidados. Eu não sei o que o Neto achou, mas a medida provisória não ajudou muito. Eu acho que, infelizmente, o excesso de explicação acaba, às vezes, nos tirando a possibilidade e a razão. E a questão, por exemplo, do trabalho intermitente. Eu não gostei do que veio, porque, no princípio, nós já tínhamos uma possibilidade de trabalhar essa questão de forma customizada, né, entre representação de empregados e representação de empregadores. Essa questão do estabelecimento dessa possibilidade da contratação intermitente, ela pode resolver uma série de coisas. E eu vou dar um exemplo, porque normalmente puxa-se o lado da precarização. Eu vou dar um exemplo do lado de situações onde as relações nunca são precárias. Por exemplo, o médico plantonista. Pode ser feita uma contratação por intermitência. Ele tem mais flexibilidade e o contratante também passa a ter. Outro exemplo, na área da educação, principalmente no ensino superior, professores substitutos, gente especializada que tem pouco tempo disponível, mas que pode suprir ausências. Então, eu não gostei da expressão, pode regulamentar o bico. Não tem nada a ver com isso. É uma possibilidade de contratação a mais que possa atender as duas partes. Por incrível que pareça, quem fez o maior lobby tirou da possibilidade de contratação intermitente foram os aeronautas. Quando lá fora é onde você vê o maior volume de contratação intermitente. E é uma relação onde o empregado se coloca. Não é o empregador que chama. Então, o aeronauta diz, eu estou disponível para 6 dias, eu estou disponível para 4 dias, eu posso trabalhar 5 dias. E dentro daquele período ele é escalado. E aqui no Brasil foi a categoria que ficou fora. Mas a gente gosta de fazer as coisas meio diferentes mesmo. Então, eu achei que a medida provisória mexeu demais. Isso deveria ficar por conta das categorias econômica e profissional. Por quê? A convenção coletiva ou o acordo coletivo, aliás, eu prefiro até inverter a ordem. Confesso que, por uma questão da gente gostar de trabalhar na zona de conforto, dentro da minha federação,
os sindicatos ficaram incomodados com a história da prevalência do acordo sobre a convenção. Acharam que perderam a importância por conta disso. Eu já vejo no sentido oposto. Eu acho que a convenção tem que ser um esqueleto e o acordo customizar. E a prevalência do acordo sobre a convenção dá segurança jurídica tanto para aquela empresa como para aquele trabalhador que tem uma condição diversa do restante da categoria. Porque nós temos um modelo de representação sindical que é único. Ele é vinculante, ele é por categoria. E quando você faz uma convenção, você está obrigando a todos. E se você quer sair e ir para uma questão de uma customização, o acordo tem que ser prevalente. Mesmo onde aparentemente haja, com relação a certas possibilidades, haja uma redução. Mas no acordo sempre se negocia alguma compensação que justifique a redução daquilo que, no geral, foi concedido. Só que o nosso judiciário fazia um bem bolado, me desculpe a expressão. Pegava o que de bom tinha aqui e o que de bom tinha aqui e dizia, não, tem que ver o que é melhor e entregar para o trabalhador. Sendo que uma norma coletiva é um instrumento negociado na sua totalidade. O fato da lei ter trazido agora que o acordo prevalece, traz segurança. No setor dos senhores, foi quando, pessoalmente, eu tive a maior possibilidade de fazer acordos mais vantajosos quando negociava aquilo que a convenção, no geral, podia atrapalhar a gestão interna da empresa. Porque, embora eu não tenha o prazer de negociar com o Neto, por conta de questões aí derivativas da estrutura sindical, no plano do comércio, há uma incidência enorme das representações na área de tecnologia de informação, por conta de fazer parte do terceiro grupo do plano. Embora haja aí uma confederação que tenha registro e não represente nem grupo e nem plano. E com isso a gente acabou ficando um pouco distante. Mas no comércio, no atacado, no varejo e na área de agentes autônomos, nós temos uma interface grande com esse tipo de prestação de serviço. Eu tinha uma dificuldade, porque o plano do comércio é muito grande. E das empresas de comércio, cerca de quase 92% a 94% estão enquadradas como ME e EPP. Mas, ao mesmo tempo, nós temos grandes empregadores. Nós temos os dois pontos. E é difícil você, numa convenção, atender a tudo. E no acordo você tem a possibilidade de customizar. Eu não sei se eu estou gastando demais o tempo. Está esgotando, né? Bom, mas nós temos essas possibilidades. E eu diria o seguinte, o grande lance da reforma foi reconhecer o princípio da autonomia coletiva privada. Embora o TST tenha tido puxões de orelha, vários, do Supremo, nos últimos anos, eles demoraram um pouco para atender o recado de que o artigo 8º já dava essa possibilidade às representações sindicais. E o que a reforma fez foi adequar. Eu vou parar por aqui e dizer que, apesar desse, aspas,
primeiro golpe sentido da não compulsoriedade da contribuição para custeio das representações, pelo fato de a lei dizer pode, as entidades sindicais têm esse poder e o que elas negociarem valerá, tanto é que na reforma a questão da apreciação pelo judiciário dos acordos e convenções coletivas tem que se ater especificamente à forma. Se forem atendidos todos os princípios formais e se forem respeitados todos os 30 itens exaustivos do artigo 611b, nós poderemos tudo. E a empresa ficará segura ao ter uma interface, ou num acordo com o Sindicato de Trabalhadores, ou tendo uma convenção bem elaborada pela representação patronal junto ao Sindicato de Trabalhadores. Eu paro por aqui para dar um pouco de espaço para um diálogo que a gente possa estabelecer. Obrigado, Ivo. Com certeza o pessoal está anotando as perguntas, porque o tema traz muitas dúvidas e a posterior explanação do Neto, a abertura das perguntas de diálogo com a plateia, acho que vai ser muito interessante. Antônio Neto, o público é seu. Bom dia a todas e a todos. Eu queria saudar o Ivo aqui, parceiro de muitos anos, somos inclusive conselheiros do Conselho Nacional do Trabalho, Conselho de Relações do Trabalho atual, não é verdade? Não, é nacional. Relacional, atual Conselho Nacional do Trabalho. Mas precisa melhorar um pouco aqui. Vamos melhorar. Agradecer a Brascom aí a gentileza do convite, porque é importante que se ouçam os vários lados. A gente acabou de ouvir dois juristas, um patronal e os trabalhadores, né, parece. E agora patrão e empregados. Eu tenho a honra de presidir o CNPD. O CNPD é um sindicato diferente. Tem uma excelente convenção coletiva que dá uma segurança muito grande para as empresas. Pra vocês terem uma ideia, agora que eles falaram em terceirizar a atividade fim, na convenção coletiva está regido já há muitos anos a questão da prestação de serviço. Inclusive na atividade principal. A gente só amarrou que deveria ser por empresas da mesma categoria econômica, ou seja, você quer terceirizar a sua atividade principal, você contrata uma empresa de TI e ela vai seguir a convenção coletiva e com isso a única diferença que poderia haver seriam os ganhos específicos dos trabalhadores daquela empresa que porventura terceirizou. Mas essa reforma, ela já não é de hoje que se tentam fazê-la, né? Como falou aqui um dos dois, não sei quem falou, sobre 98, quando o Dornelles fez a alteração, ele mexeu só no 611, quando ele quis fazer lá, não, lá era 618, queria fazer o acordado sobre o legislado lá em 98. E o que havia por parte do movimento sindical, e ainda hoje reflete, é que você não abre a possibilidade de fazer uma negociação que sobrepõe a lei, que não seja para precarizar. Então você fica preocupado com isso. Agora, como eu tenho que assinar um acordo, por que eu vou assinar um acordo que vai precarizar? Eu não vou assinar esse acordo. Então, posso dizer que você falou muito bem quando você diz do acordo, essas coisas todas, né? Nós achamos que a convenção tem uma função fundamental, que é dar uma regulada no mercado, para acabar com os predadores, acabar com aqueles que... Então, quando você equaliza um piso mínimo de coisas, você automaticamente regula o mercado. E aí você vai para a empresa. Nós já fizemos acordo com a empresa que não pôde aplicar o dissídio coletivo. Então, como é que você faz isso? Muito simples, qual é a contrapartida? Não é isso? Ah, não tenho aqui... Então, 12 meses de estabilidade para todo mundo? Está fechado. Fechou, 12 meses. Fizemos a Assembleia dos Trabalhadores, aceitaram. Ponto. Aquela empresa não aplicou o dissídio coletivo aquele ano. Vejam vocês que isso vem sendo feito ao longo dos anos.
Agora, como é que foi essa história dessa lei? Eu agradeço muito. Eu tenho, às vezes, até o pessoal que trabalha comigo no CIDPD, na Central, eu tenho sido uma voz destoante do movimento sindical nessa questão. Eu achei que foi ótimo para nós a aprovação dessa lei. Primeiro que ela foi feita num assodamento tão grande que ela é totalmente inconsistente. Vejam vocês. Foi tão rápido os caras quererem fazer as coisas, quer dizer, mudar lá quase, fizeram 200 e poucas modificações, das 79 a 97 artigos, que não viram, fizeram um monte de inconsistência, inconstitucionalidades, inconvencionalidades, ou seja, contrariaram a Constituição e as convenções internacionais da OIT, inclusive a Convenção Internacional de Direito Humano. Só para vocês terem uma ideia, está tudo aí dentro, por isso que vai dar um monte de confusão. Vai dar um monte de confusão. Tem razão aqui. Como é que chama o doutor que você está de cadeira aqui, doutor? André Luiz. André Luiz, ele diz o seguinte, eu recomendo calma. Eu também recomendo. Calma aí, calma que o Brasil é nosso. Vou dar um exemplo para vocês ficarem espertos. Na década de 90, um deputado federal do PT, chamado Adão Preto, colocou um parágrafo único no artigo 442 da CLT. Lembram disso? Ou seja, que quem trabalhasse em cooperativa, não sei o quê, não virava vínculo. Sabe o que ocorreu alguns anos depois? Pouquíssimos. Toda a sociedade, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Brasil, descobriu que cooperativa era fraude. E as empresas pararam de usar isso. Então eu vejo hoje algo semelhante, viu? Porque já estou vendo um monte de escritório orientando novas formas de contratação. E aí vem lá, trabalho autônomo, trabalho intermitente. Olha, essas coisas, bem disse, nós devemos regular isso em convenção coletiva, o geral, e aí o específico vamos fazer por empresa. Onde é que efetivamente você pode usar esse tipo de coisa? Nem todas as atividades você vai poder usar. Mas você sabe que o escritório de advocacia vai lhe orientar em algumas coisas. Depois a bronca você vai pagar. Como pagaram no 442. Como pagaram no 442. Muito bem. Então, o que eu recomendo? Calma. Paciência. Deixa decantar. Nem a lei começou a andar, soltaram uma MP que já modificou todo o trabalho intermitente, que foi um grande assunto colocado aqui no primeiro painel, e não sei se vocês sabem, 15% de todas as emendas da MP são sobre o trabalho intermitente. Vejam vocês a loucura que é isso. E por que saiu uma MP alterando o trabalho intermitente? Vocês sabem por quê? Porque o Senado prevaricou. O Senado não legislou, porque ele já tinha detectado o problema do trabalho intermitente, e havia até um projeto que é relatado pelo Armando Monteiro, da CNI, sobre o trabalho intermitente. E chegaram à conclusão de 7 ou 8 itens que estavam profundamente errados, inclusive esse da gestante e adotante, ou lactante, que podia trabalhar em serviços insalubres. Vejam vocês até que... E eles, simplesmente, por um acordo, eles prevaricaram, não legislaram. Transferiram ao presidente da República. Eles que reclamam tanto da legislação feita pelo Executivo, transferiram ao Legislativo o poder de ou vetar algumas coisas ou mandar uma medida provisória para alterar aqueles 7 pontos. Inclusive, brincaram lá no Senado. Eu, quando falo brincaram, porque quem falou não é muito sério, foi o senador Magno Malta, que ele não acreditava naquele governo e que, para poder fazer esse tipo de acordo, ele tinha que ter um acordo assinado e assinado uma carta do presidente com firma reconhecida. E fizeram os dois, viu? É bom vocês saberem. E não só Romero Jucá, líder do governo, Ferraço, que era o relator do projeto, Tasso Gereissati, que é presidente de uma comissão, Mata Suplicy, presidente da outra comissão, e Edson Lobão, presidente da outra comissão, assinaram um acordo para remeter ao presidente da República, e aí veio uma carta do presidente da República se comprometendo com aquele acordo. Vejam vocês. E somente 3 dias depois que a lei entrou em vigor, que o governo manda um MP. Olha que coisa maluca, que país nós estamos vivendo. Então,
tenham cuidado nessas questões, porque o que se fala hoje, amanhã já não está valendo. Aliás, desses parlamentares, eu digo o seguinte: o que eles acertam sentado, não falam e não cumprem de pé. Mas para nós, do movimento sindical, essa lei veio modificar uma série de coisas e, ao mesmo tempo, modificar nada. Ela só deu isso que você falou mesmo. Deu caneta para nós. Vai fazer valer acordo coletivo. Deu caneta para nós. Acordo com empresa e acordo com categoria. Não mais. Até aqueles contratos individuais que eles tanto falam, né? Ou você vai poder acordar individualmente com o trabalhador o banco de horas. Não fala lá? Só que, ao mesmo tempo, você vai no 444 e diz que só pode ser quem ganhe mais que R$11.000 e tenha curso superior. Quer dizer, você não pode, qualquer um, fazer isso. Vai ter que, exclusivamente, esse conjunto de trabalhadores que eles já consideram hipersuficientes. Está lá. Então, veja, eles mexeram só isso no parágrafo único do 444. Acrescentaram isso para dizer, ó, com esses aqui vocês podem fazer. Vale tudo do 611A. E o 611A tem uma coisa lá que é um pouquinho genérica. Ele bota assim, dentre outros, vírgula, e aí lista 17 questões ou 16 questões que você possa fazer. Esse dentre outros, você já imaginou, cabe tudo e mais um pouco. Perfeito? Então nós vamos poder negociar tudo e mais um pouco. Desde que o outro lado lá só tem o quê? Só tem o que está na Constituição. Não precisava nem existir, concorda? Não mexeram no 468, que é outro também importante. Nós sempre nos regemos por 4 grandes artigos da CLT. 444, 468, 9 e 3º. Isso que é o que nos orientava na negociação. E agora veio o 611, que nos dá a caneta. Então, o que é o 468? Ele só acrescentou que você pode tirar lá o adicional, por exemplo, de responsabilidade. Né? Hoje eu sou superintendente, é cargo de confiança, para não gerar, porque quando você tem um cargo de confiança, ganha um adicional, quando você deixa de ter um cargo de confiança, tira o adicional, na justiça eles incorporavam aquilo por causa do princípio de não é nem da grana corporada, aquelas coisas todas. Mas esses 4 artigos ainda continuam quase que intactos. O 3º é que define o que é empregado, aquela história, né? Você vai falar assim, vou contratar um autônomo, mas se mexer com o princípio do artigo 3º, dançou, vai ser que nem o PJ, é ilegal. O artigo 9º, que é a questão da fraude, você forçar o cara a assinar alguma coisa, ou puxar alguma coisa. O 468 também é a mesma coisa, são acordos fraudulentos. E o 444 é o princípio da negociação, você pode negociar qualquer coisa. Vejam vocês, então, e aí vem o 620, que diz que o acordo prevalece sobre a convenção coletiva. Essa foi a principal mudança. Os demais, vamos dizer para vocês, vamos para a negociação coletiva. Vamos negociar. Vamos reglar o mercado. Eu, quando ouço aqui um exemplo de um cara que ganha 92 mil, e é bonito, a gente fica todo mundo assim, pasmo, né? Aí depois eles esclarecem, não, tinha um negócio de um assédio sexual lá, um assédio moral, não sei o que gerou até a ação dele trabalhista. Esclareceu por que ele foi na ação trabalhista. Não, mas ele podia ter levado isso, eu podia ter dado mais dinheiro para ele aqui. Mas parece que no acordo não saiu isso. Mas a imensa maioria não é isso. Você sabia que a Globo foi condenada? Porque Cabo Man era PJ? Salário de R$800. Quer dizer, não é a questão de hipersuficiente ou não, é uma questão de utilizar uma forma de pagar menos impostos, ou seja, desvirtuar essas coisas. Ou seja, se você tem esse princípio da boa fé no contrato, na negociação, vamos negociar. Se depender, começa agora a sua campanha salarial. Né? Já que estamos aqui na Brascom, TI, não TI, a gente vai fazer a nossa comercial. Vejam vocês, nós faremos 15 assembleias no estado inteiro, 15, para definir a pauta de negociação. Nós reunimos mais de 6.000 trabalhadores. Você está cumprindo a questão formal. Formal, claro. Eu preciso fazer isso. No sábado passado, nós lançamos a campanha salarial no Juventus, tinha 8.000 pessoas no lançamento da campanha salarial. Ou seja, nós vamos para a negociação com muita tranquilidade e achamos que agora é a hora de fortalecer a negociação coletiva.
Primeiro, na convenção, em que você possa fazer o regramento genérico, ou seja, aquilo que é o patamar mínimo. E aí você pode baixar para as empresas e você vê as adequações e as necessidades das devidas empresas. Você tem uma ideia, Sérgio? O CNPq fechou esse ano 1.700 acordos além da convenção coletiva. Vou repetir para você. 1.700 acordos assinados agora, até ontem. Eu ainda tenho até o final do ano para assinar o que tem de empresa com acordo conosco lá. E nós fazemos isso. É a Assembleia das Empresas, é a Comissão de Trabalhadores, é toda essa série de coisas que fazemos. Ou seja, nós não temos medo disso, o CNPq não tem. Agora, obviamente, você vai ter sindicatos que poderão estar mais fragilizados em relação ao capital de trabalho. E aí, com desemprego, né? Porque aqui, essa categoria, nós temos superávit de emprego, né? Tem necessidade, nós estamos com déficit de vagas, está faltando emprego. Aliás, a Brascom tem me ajudado muito. Ela, ano retrasado, ela publicou um artigo, um estudo, que em 2022 ou 2020 nós teríamos um déficit de 700 mil trabalhadores da área de tecnologia da informação. Quando? 4 anos, tá bom? Não, foi quando a gente estava discutindo a desoneração da folha. Aí deu uma diminuída, quer dizer, não vai ser 700 mil, vai ser 120 mil. É um setor que não está deficitário. O crescimento do setor está na faixa de 3% a 5%, enquanto você teve áreas que teve déficit de 20%, o setor de TI teve 5%, 3% de crescimento. Inclusive o número de vaga, eu acompanho totalmente o CAGED, mês a mês, nós temos uma subseção do Diese dentro do sindicato, que acompanha o CAGED sempre. Nesta semana eu dei uma entrevista foi na sexta-feira para a Folha de São Paulo, para essa matéria que saiu ontem sobre o Infooperário, lá, como é que é? Infooperário saiu ontem. É isso, Alessandro? Infooperário, né? É um grupo aí do PCB, e não sei o que são tudo PJ também, reclamando pra cacete. Mas eu dei lá, a média salarial da nossa categoria do Estado de São Paulo é R$ 6.900. Ou seja, nós estamos com tranquilidade nesse aspecto. Vamos fazer uma negociação com tranquilidade. Essas empresas prestam serviços, nós somos defensores, inclusive, junto com os empresários, da questão da desoneração da folha. Agora, quando a gente faz também a defesa das empresas, no sistema tributário, toda essa história, nós queremos também que as castanhas nossas estejam na nossa convenção coletiva, que isso é justo. Quando eu vou a Brasília reunir com deputados, nós já fizemos isso juntos, na comissão, em todos os lugares, vamos falar na comissão. Agora está tendo uma outra comissão lá que está avaliando o PL lá da desoneração. Você vai para lá, quem é que paga a minha ida a Brasília? São os trabalhadores de tecnologia de informação. Então eles querem que ao mesmo tempo que você vai lá trabalhar em conjunto com o patronato na defesa do setor de TI, que também reflita na sua convenção coletiva, reflita as suas castanhas. Tem que estar no fogo também. Ou seja, essa reforma nos leva a algumas coisas. Primeiro, a primazia aí da negociação coletiva. Eu acho isso muito importante. E eu gosto disso. Gosto disso. Nós temos negociado muito com as empresas. Quem tem acordos com o CNPq sabe como são tratados pelos nossos dirigentes, como são atenciosos, a visita às empresas. Fazemos tudo o que temos que fazer. Não tem problema de negociar. E às vezes compreendemos. Eu fico até zangado com alguns diretores meus que têm até um pouco mais de paciência do que devia ter. No caso, por exemplo, de homologar acordo de parcelamento de verbas decisórias, sabe essas coisas? E um momento difícil da empresa, está falindo, você tem que, como é que você ajuda? Vira um título executivo que não adianta executar, porque faliu, não é isso? Mas nós sabemos. O CNPq tem uma consigna. Ele sempre diz, e quem já esteve comigo sabe que eu repito isso à exaustão, nem tudo que é legal é legítimo. Nem tudo que é legítimo é legal. Mas tudo que for legal e legítimo, o CNPq assina. Então vai dar para fazer acordo. E nessa mudança que nós estamos fazendo agora em paradigma, nessas questões todas aí da negociação coletiva, no novo formato da CLT, no novo formato da contribuição, todas essas coisas, né? Nós temos um adágio dito por Charles Darwin. Ele diz o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente.
é o que melhor se adapta às mudanças. Então, nós estamos prontos para nos adaptarmos a essas mudanças. Obrigado, Neto. É verdade o que o Neto falou, tenho que reconhecer aqui que os trabalhadores sempre estiveram conosco em pautas que interessam o setor. Então, a gente, no caso específico que ele citou, da desoneração, estivemos por várias vezes juntos, caminhando juntos, porque entendemos que é benéfico o setor. E isso os números que são públicos comprovam isso, né? Parte dos 95 mil trabalhadores que foram agregados de 2011 a 2016 no setor de TI, que a gente coloca isso como uma política da desoneração da folha, parte desse é também uma regressão do mercado que trouxe esses caras para a formalidade. Porque vamos reconhecer, porque os salários encaminhavam essas pessoas para a PJ, para a empresa ser competitiva, né? E aí a desoneração veio e equilibrou isso, e parte desses 95 mil eram trabalhadores já do setor que estavam contratados com modelos alternativos, né? E isso veio para a formalização, o que é benéfico para todo o setor. Mas eu abriria aqui para perguntas. Marcelo, só pediria que, como está sendo gravado, se identifique e fale no microfone. Marcelo, da Prodesp. Na questão que vocês enfatizaram bastante, a questão da negociação, né? Então, a negociação passou a ser um fator importante. E a negociação, da negociação decorre o acordo ou a convenção. Em não havendo possibilidade de negociação, como vai ficar nessa nova legislação o dissídio, na visão de vocês? Não, o dissídio não muda. Mas as chances de boas cláusulas estarem... Não, veja, usa-se a expressão dissídio, às vezes inadequado, porque a gente recebe telefonemas, quando saiu o dissídio, Saiu o acordo. saiu o acordo, ou a convenção. Eu respondi nesses últimos, eu estou desde 2008 coordenando isso na FEComércio, e nós temos 154 sindicatos patronais filiados, e temos interface com 69 de comerciários, mais as categorias diferenciadas. Eu participei de 8 ou 10 dissídios nesse período todo. Eu acho que a gente tem que negociar na exaustão. E a gente não pode se furtar. Aliás, isso foi reforçado. As entidades sindicais, elas têm o dever, elas não podem se furtar a sentar para o diálogo. Porque é daí que saiu o dissídio. Então, isso não muda. E, inclusive, aquela questão da formalização de garantia de database é uma questão que a gente, antes de começar a conversar, já resolve. Porque a gente precisa dar esse tipo de sinalização para o interlocutor. Ele tem que ter segurança de que, mesmo que sejam difíceis as negociações, elas têm que acontecer, e a gente tem que respeitar essa questão de database, quando reconhecida por ambas categorias, tanto econômico como profissional. Isso não mudou. Agora, a questão da formalização dos processos negociais é que a gente tem que observar com muito critério, justamente para que não venham a tentar terceiros interessados ou não satisfeitos com o resultado, porque negociação boa é aquela que os dois saem com vontade de, poxa, faltou alguma coisa. Se alguém saiu satisfeito, é porque o negócio foi ruim. Se um lado só saiu satisfeito, a coisa não foi boa. E claro que dentro do grupo representado, há aqueles que vão criticar. Mas a gente procura tirar o resultado geral. No nosso caso, nós temos uma dificuldade tremenda, porque nós representamos, dentro da mesma categoria,
o menor e o maior empregador do Brasil. Quer dizer, qualquer portinha vendendo secos e molhados lá em Parelheiros é comércio varejista de gêneros alimentícios. E o Grupo Pão de Açúcar, que é o maior empregador do Brasil, é comércio varejista de gêneros alimentícios. Então a gente tem que ter cuidado de ter uma norma coletiva equilibrada. A alteração da lei, ela veio facilitar. Quer dizer, você pode ter uma norma geral que seja um esqueleto, aliás, eu não gosto de chamar de esqueleto, que seja uma caixa de proteção e um acordo que complemente as questões, que customize as relações. Porque a grande dificuldade anterior, a gente era que o judiciário trabalhista botava as duas coisas no mesmo pacote e acabava prejudicando quem queria desenvolver uma política mais benéfica ou mais estimulante para o trabalhador. Porque você estimula concedendo e criando condições de trabalho que sejam melhores, que sejam mais confortáveis, porque nem sempre o benefício é pecuniário. O benefício, o conforto também é um benefício. O trabalhador se sente bem, ele está sendo beneficiado. Então, nesse sentido, a lei foi excelente, porque ela botou uma hierarquia, ela botou um limite e ela impede interferência do judiciário em certas customizações. Marcelo, se as empresas estão esperando que essa negociação coletiva, você vai mexer na convenção para... estão equivocados. É o que a gente vem fazendo. Negociar, o mercado está apto a cumprir o que tem aí, uma série de coisas. Quer dizer, para mexer, vai ser na customização por empresa e, acima de tudo, dentro daquilo que você possa ter de vantagem recíproca, que a própria lei diz. No mais, a convenção coletiva, não esperem que ela vá ser revolucionária, ainda mais depois que eu abri aqui dizendo, vamos tomar cuidado, ou seja, tem que ter paciência. Vamos deixar pelo menos decantar essa lei, para você entender o que está acontecendo? Então, a gente já está dizendo, por exemplo, trabalho intermitente, o que eu estou levando para a convenção, que é a proposta da diretoria para as assembleias. Nós queremos regulamentar lá na convenção que, se a empresa precisar usar isso, porque a gente acha que não é pertinente no setor, mas se precisar usar, vai ter que ter um acordo direto com a empresa, o sindicato, com a anuência do sindicato patronal, para a gente fazer todo um trabalho conjunto, para ver efetivamente esse tipo de coisa. Fora disso, não espere que vai tirar direitos da convenção coletiva. Pelo contrário, nós vamos discutir como é que vamos manter esse mercado organizado para poder fazer o enfrentamento. Quando o Neto fala não vai tirar direito, eu, como sindicalista, eu sei o que ele quis dizer. Mas há situações, por exemplo, no comércio, no varejo, trabalho aos domingos. Tem um certo pré-requisito, mas é legal. É a lei que diz. Nós vamos poder tratar disso diferente. Porque há uma questão. O homem pode, a mulher não pode. A mulher tem que ser um domingo sim, um domingo não. O homem pode ser 2 domingos sim, 1 não. É uma tremenda bobagem, isso é ranço. Então, isso nós podemos negociar. Há uma questão, aquela hora extra, a mulher não pode fazer, antes de a mulher fazer hora extra, ela precisava descansar 15 minutos. Isso pode ser suprimido via convenção. Nós tínhamos, não é área de TI, mas em supermercado, a caixa tinha que parar 15 minutos, sem ganhar naqueles 15 minutos, para voltar depois de 15 minutos e terminar o que estava fazendo, ou qualquer coisa dessa ordem. Do lado dela, o caixa podia terminar direto e ir embora para casa. Então, são adequações, quer dizer, porque, pelo fato de ser de 43, e a CLT foi pensada num processo de desenvolvimento de industrialização. Eles não imaginavam que o setor terciário fosse ter a dimensão que está tendo hoje e ter as características, as novas formas de trabalho que nós estamos tendo hoje. Quer dizer,
o trabalho à distância, o homework. Isso tudo é uma realidade que pode ser tratada e muito bem entre as representações de trabalhadores e empregadores. Então, são as particularidades. Os direitos essenciais estão lá, preservados. E eu vou repetir aqui uma frase do professor Pastore. A representação sindical se empodera e ela vai negociar aquilo que ela entende que seja negociável. Porque, se não quiser negociar, a lei está lá. Então, e essa ação, ela é desenvolvimentista, ela é de comprometimento, ela é de reconhecimento da melhor forma de se fazer. Quer dizer, nós podemos negociar contra a legem desde que respeite os 30 exaustivos itens do 611B. Você fala, nem precisava. Precisa. Para brasileiro, precisa. O brasileiro é legalista? Não, ele infelizmente é. Nós temos um judiciário peninsular, ibérico. Vou fazer o quê? Vanessa, por favor, nome e empresa. Vanessa, da Spread. A questão do banco de horas, que é um assunto controverso, discordo com todo o respeito com relação a somente fazer esse acordo de banco de horas com o hipersuficiente, né? Porque criou-se a figura do hipersuficiente, está lá elencado que dentro dos 611A e um pouco mais eu posso negociar qualquer coisa com ele. Mas o artigo 59 da nova lei, né, da reforma trabalhista, ele trata especificamente do banco de horas. Eu entendo, não sei se outros advogados aqui presentes, na minha visão, de que eu posso negociar essa questão da compensação de jornada não só com os hipersuficientes, inclusive com os demais trabalhadores. Até porque ele trouxe a questão da compensação de jornada dentro do próprio mês. E, para isso, eu não preciso nem de contrato escrito. Eu posso combinar. Seria mais a questão do trabalho flexível, né? Hoje ele entrou às 8 e saiu um pouco mais tarde, amanhã ele entra um pouco mais tarde para compensar o dia anterior. Então, para isso, eu não necessitaria efetivamente de um acordo coletivo com o sindicato. Então, eu, na minha visão, né, até uma dúvida que a gente tem, a gente discute muito lá na Brascom, se esta questão do banco de horas, eu só poderia negociar efetivamente com os hipersuficientes. Isso eu não posso colocar, como a gente sempre fez, né? Quando foi lançada lá atrás a questão do banco de horas anual, né? No kit lá do empregado, né? Que ele pode compensar a jornada. Então, se um dia ele trabalha um pouco mais, ele entra um pouco mais tarde e vice-versa. Até quando ele precisar se ausentar por algum motivo, ele também compensa posteriormente. Então, acredito eu que, não sei se algum outro advogado coaduna da minha ideia de que eu possa acordar diretamente com qualquer um, não só com os hipersuficientes. Mas, pelo que eu entendi, essa não é a visão do sindicato. Nesse caso, eu tenho só para o hipersuficiente, mesmo sendo esse contrato tácito que eu posso compensar dentro do mesmo mês. Vou lhe responder agora. Deixa eu... também no mesmo tema, já que vou lhe passar o microfone, a lei do PLR, a 10.101 de 2000, ela estabelece como pressuposto o acordo entre as partes para o PLR. E agora o hipersuficiente também ele está alijado disso, ele pode fazer um acordo em separado. Nós estamos numa fase de transição, mas como que vocês pensam isso? Não é assunto, não. É outro tema. Doutora Vanessa, né? Doutora, vou ler para a senhora o 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Perfeito? E aí excetua aqui, no parágrafo único, o hipersuficiente. Veja você, se eu tenho uma convenção coletiva que diz que é quadrimestral e regra, como é que a senhora pode fazer diferente se vai contrariar um contrato existente? Então, eu creio que
É esse o entendimento do nosso jurídico. Ele diz o seguinte, tudo bem, a lei faz... Para quem não tem isso regrado em convenção coletiva, pode fazer como o senhor está fazendo. Agora, nós temos isso regrado, e aí remete-se ao 444. Se contrariou o disposto lá, se a senhora vai fazer a mesma coisa que está lá, a senhora utiliza o que está lá. Se não, não pode. Agora, só poderá... existe uma estipulação do banco de horas. Qualquer coisa diferente do que está estipulado, perfeito? Diferente do que está estipulado, para melhor, não tem problema nenhum. Qualquer outra coisa entra no 444, exceto os hipersuficientes, os de 11 pau e que tenha diploma superior, que você possa fazê-lo, porque a lei o excepcionou. Fora disso, o 444 amarrou na convenção coletiva. Então, se eu fizer para melhor uma coisa com um hipossuficiente, eu posso? Por hipossuficiente, você pode fazer até a pior. Não, O hipo. individual. O hipo. Não Então, vamos hipo. imaginar um pouco de horas. Lá é quadrimestral. E a hora é, vai, 70, se eu passar do quadrimestral, eu tenho que pagar a hora um por um. Vamos imaginar. Não lembro como é que está na convenção, embora eu esteja com ela aqui. É isso. Aí eu quero fechar com o hipossuficiente o seguinte, olha, o seu banco vai ser trimestral, e se você não compensar no trimestre, eu vou te pagar 1,5. Não. Vai ter que chamar o sindicato para fazer um acordo específico com a sua empresa. Mesmo sendo mais benéfico. Mesmo sendo mais benéfico. Essa é a visão do sindicato. PNR continua igual. Vai valer para todo mundo. Aliás, eu quero que vocês saibam, a imensa, 95% da categoria não ganha mais de 11 mil reais, viu? Vai ganhar bem. 95% da categoria não ganha mais de 11 mil. Eu sou... Alô? Eu sou Luiz Leite, da Capgemini. Queria saber o que tem de diferente em Araraquara, porque tem tanta sabedoria trabalhista lá. Não é trabalhista. Não é trabalhista, não. Eu sou de coração. Eu sou cidadão araraquara. Eu sou de Sorocaba. Eu sou horário. E eu sou nascido lá, e ele também. A minha pergunta é com relação ao como que o sindicato está vendo, o Sindicato dos Trabalhadores, a questão do fim da homologação. E tem um outro ponto que, para mim, eu faço uma relação a esse fim da homologação, que é uma possibilidade que as empresas e trabalhadores têm de fazer uma quitação anual das verbas que foram pagas ao longo do ano, e para que não reste mais demandas posteriores. Essa quitação poderia ser, por exemplo, uma fonte de receita para o Sindicato dos Trabalhadores. Vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido de cobrar uma taxa por quitação? Vocês estão pensando em estruturar isso de alguma maneira? E como você vê também a questão do fim das homologações? Nós estamos terminando, eu vou pedir mais 2 perguntas, aí a gente responde o bloco. Quem mais? Luiz Pierre, da BT. Pegando o gancho da pergunta da mulher de branco, eu esqueci o nome, desculpa. Vanessa, desculpa. Quando a gente, a partir de que a gente, todo acordo tem que passar pelo sindicato, a gente dá um poder para o sindicato muito grande. E eu vi que, a partir dessa mudança, não do sindicato DTI, mas alguns outros, começam a cobrar por acordo. 5, 10, 30 mil reais por acordo. O que começa a ser um absurdo. Então, eu tiro o dinheiro que eu pago para o judiciário, para pagar para o sindicato, para fazer um acordo mais favorável ao empregado. E aí eu não posso fazer o acordo, porque eu vou pagar mais, vou pagar o empregado ou a falência. Então, começa a amarrar de uma maneira que dá muito direito, muito poder para o sindicato, e aí o empregado e as empresas acabam saindo, então, perdendo. Então, aí, voltando ao que foi falado, foi dada uma reforma, até concordo, às avessas da questão sindical. Em vez de melhorar, abrir, ter diversos sindicatos, e os sindicatos que forem melhor começarem a ganhar mais poder, porque vão querer se associar, não. Como que isso poderia ser resolvido nessa questão que a gente tem agora? Mais uma.
Maísa da Accenture. Só aproveitando o gancho dele, eu queria saber a posição de vocês com relação à contribuição sindical e o ruído de uma criação de uma nova contribuição por convenção coletiva para substituir o valor que vai deixar de ser arrecadado. Vamos lá. Quem é o primeiro? Pode ser? Neto? Bom, eu acho tolo do sindicato patronal e de todo o setor patronal de não ter na convenção coletiva a homologação. Porque a homologação dá o que nós chamamos de segurança jurídica para as empresas. Não sei se você sabe, hoje a gente tem lá um enunciado do TST, o 330, que, se homologado no sindicato, tem a tal da eficácia liberatória, ou seja, garante que aquilo que foi homologado não possa ser reivindicado na justiça. Com a mudança da lei, melhora ainda mais, né, para a empresa, no sentido de você ter homologação no sindicato. Você pode explicitar, incorporar na convenção, que é a proposta que eu estou levando, o 330, ou seja, a eficácia homologatória para valer lá dentro. Porque se você homologasse, por exemplo, no Ministério do Trabalho, ele podia ir para a Justiça e questionar todos os itens. O sindicato só o que for excetuado, o que for ressalvado. Então, eu vou propor que a gente mantenha, e acho que será uma tolice das empresas se não aceitarem manter a homologação. Enquanto a quitação, também estou propondo uma rotina de homologação, de quitação anual, para que a gente possa introduzir esse conceito e também... E lá, nesse artigo da quitação, ele já fala na eficácia liberatória também, ou seja, eu creio... Então, nós fazemos a somatória dessas duas coisas, a homologação e a quitação anual. E a homologação, ela resolve o problema de quem sai, a eficácia e a quitação dos que estão ao longo do tempo dentro da companhia, e que significaria fazer. Obviamente que tem algumas coisas que nós vamos colocar que não poderão ser quitados, né? São os indisponíveis, aquelas coisas que a própria lei não permite. Mas eu acho que nós devemos ter, na convenção coletiva, um regramento sobre isso, tanto da homologação quanto da quitação anual. Aliás, a quitação, é bom lembrar, só é válida se assistida pelo sindicato. Então não adiantaria nada fazê-lo na empresa. E a homologação, eu acho que ela dá segurança jurídica para as empresas. Cobrança de acordo. O CIDPD nunca cobrou um acordo. O que o CIDPD cobra das empresas se ela está fazendo o pagamento das contribuições ao sindicato corretamente. Se ela está descontando daqueles que não se opuseram à contribuição, que são sócios, e raramente tem diferença. Quando tem diferença, ele diz, olha, está com essa diferença. Agora, tem empresa que insiste em fazer o seguinte, não, eu não respeito eu respeito a convenção em tudo, mas não respeito no desconto do assistencial, definido em assembleia, que o sindicato, inclusive, tem um TAC com o Ministério Público do Trabalho, e não quer fazer. A hora que chega lá, ou acerta o que está devendo, ou não tem acordo. Mas aí não tem nada a ver de cobrar por acordo. E acho que os sindicatos, eu não sei que retaliação é essa, eu já ouvi falar disso, mas não vi ainda sindicato que cobre para fazer acordo. Eu tenho prazer de fazer acordo, porque eu quero entrar dentro das empresas e negociar com os trabalhadores, ter assembleia com os trabalhadores, discutir com os trabalhadores. O sindicato tem esse papel. Então, na área de TI não existe isso. O que vai haver a partir de agora é cobrança do valor de homologação, que nós não cobramos hoje, e cobrança da quitação. Isso aí vai ter um deltazinho lá para você poder fazer, porque hoje nós temos lá 10 homologadores altamente treinados aqui em São Paulo e 2 por cada regional para fazer as homologações, e a gente investe no treinamento e na qualificação. E com relação a... Olha, esgotou o tempo, você quer terminar ou quer que... Vou falar sobre o sindical e assistencial, tá bom? Essa outra que você está falando que está em discussão aí a negociar. O sindical, para nós, ela manteve igual. A única diferença inclusive se você olhar dentro da própria CLT, ela está dentro dos direitos coletivos, ela não é uma questão individual. Então, assembleias, e hoje, aliás, ontem saiu até uma sentença de Lages, dizendo que isso é tributo, que é o que está sendo questionado até no Supremo. Mas nós estamos, pela orientação do jurídico, nós estamos fazendo assembleias e dizer o rito de como vai ser para comunicar à empresa que deva descontar de todos os trabalhadores um dia de trabalho normal. Então, para nós, não mudou a contribuição sindical. Então, não mudou.
está sendo aprovado em assembleias. Está sendo aprovado em assembleias. Nós estamos fazendo todas as 15 assembleias, mesmo regionalizando, e aí a categoria vai lá e discuta com o sindicato. Quem for contra, vai na assembleia discutir quem é contra. Como é a contribuição assistencial. Nós vamos manter a mesma regra da contribuição assistencial, porque nós temos um termo de ajustamento de conduta de 2000. Nós praticamos isso desde o ano 2000, que é o direito à oposição. É um índice definido pela Assembleia, com direito à oposição 10 dias, aberto ao sindicato em todo o Estado, inclusive no sábado, das 9 às 17 horas, para poder receber a carta de oposição. Esse é o nosso posicionamento sobre as duas questões. E segundo o Ministério Público do Trabalho, que nos orientou nesse sentido, se pegue no TAC, porque o 513E não mexeu nada. Continua lá a possibilidade de que o sindicato possa impor contribuição à categoria. E nós fazemos isso através da contribuição assistencial com direito à oposição. Ivo, as respostas e suas considerações finais, que a gente já está encerrando o painel. Nem começou. Bem, então eu vou começar pelo fim do Neto. Essa questão do TAC, quer dizer, o TAC ele tem força de sentença judicial transitada em julgado. É direito adquirido da parte. E então, havendo o TAC, as coisas continuam como eram. E a outra questão que eu acho importante a gente lembrar é que a questão formal da organização das assembleias e da assinatura das convenções, ela foi prestigiada na reforma. Então, isso acabou dando um reforço. Quer dizer, no primeiro momento, muita gente tratou como tragédia essa questão da não compulsoriedade. Mas ela é relativa, porque a contribuição sindical não foi extinta. Ao contrário, ela está lá. Ela apenas deixou de ser compulsória e exigiu-se um rito que será cumprido. Agora, a questão das homologações, uma questãozinha rápida, histórica. Em assembleia, em Araraquara, não, porque eu vou às assembleias também das empresas, eu senti por parte dos contabilistas uma questão da responsabilização, porque grande parte dos empregadores se serve de serviços contábeis, e quem faz a parte de RH são os contabilistas. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a reforma trouxe uma questão interessante, quer dizer, a não exigência do preposto empregado, quer dizer, porque aquele que sabe do que acontece na empresa é o contador, ele pode ser preposto e coisas dessa ordem. Aliás, isso valoriza, inclusive, a terceirização, porque a profissional contábil foi o primeiro serviço terceirizado e as coisas vão. E o crescimento do setor terciário, aí vem a expressão, terceirização, decorre do desenvolvimento dessas atividades acessórias, que são importantes. Bom, estava todo mundo inseguro com relação a isso. Aí eu resolvi puxar uma questão histórica. No final dos anos 90, nós tínhamos um exemplo interessante de núcleos intersindicais de conciliação na cidade de Patrocínio, que era o juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, que introduziu em Minas Gerais para evitar o excesso de demanda trabalhista e dar responsabilidade aos sindicatos. Então, o Sindicato de Trabalhadores Rurais e Sindicato Patronal Rural organizou isso, e a coisa se disseminou e a gente tentou implementar isso no setor do comércio em São Paulo, e aí veio a lei das comissões de conciliação prévia, que era para ser um benefício e acabou sendo uma lambança, porque muita gente usou isso para fraude. E com isso a gente acabou perdendo um instituto importante. Mas aquela questão, a vida em si, na sociedade se ajeita, eu resolvi retomar o processo e fui procurar o doutor Antônio, porque nós havíamos conversado sobre isso no TST, inclusive com o ministro Emanuel, que estava cuidando da área de conciliação no judiciário trabalhista. E, infelizmente, a magistratura é que não estava querendo abrir mão desse espaço para os sindicatos, que é uma atividade meramente sindical.
Eu fui procurar o doutor Antônio, ele está na Universidade Federal de Minas Gerais e vai ser o ministro assessor, o juiz assessor do TRT3 nessa área de conciliação, mediação e eles querem colocar, inclusive, a arbitragem na questão intersindical. Ele falou, olha, eu percebi que dentro do judiciário eu não conseguiria fazer evoluir uma ideia como essa, por conta do corporativismo da minha profissão. Ele falou, infelizmente o magistrado tem esse veso, ele acha que ele sabe mais que todos. É uma síndrome de onipotência que corre dentro dos vários setores do judiciário brasileiro, porque eles acham que a gente não é capaz de saber o que é bom para nós mesmos. Bem, e ele desenvolveu na Universidade Federal de Minas Gerais, ele falou, então eu vim para a academia, que é para poder trabalhar cientificamente essa questão e desenvolver o trabalho nessa área. E eu fui procurá-lo justamente por conta disso. Porque abre a possibilidade dessa homologação liberatória anual e dentro da FEComércio a gente está querendo desenvolver um projeto, claro, em parceria com as entidades sindicais que têm interface, que têm simetria com as nossas representações em núcleos de homologação com esse objetivo liberatório e buscando a finalização do processo, porque, na verdade, nós que somos egressos do comércio, a gente sabe que a boa venda só termina quando o cliente volta para fazer outra compra. Significa que ele ficou satisfeito, aprovou e te reconhece como alguém com a sua relação. E nós estamos trabalhando essa questão para também oferecer esse tipo de segurança, não só para os trabalhadores, como para as empresas representadas. E, melhor ainda, algumas normas coletivas nossas, né, inclusive a de Araraquara, tem a homologação na entidade sindical de trabalhadores, porque, apesar de representarmos 28% da força de trabalho do município, nós não representamos 5% das demandas trabalhistas. E desses 5%, na verdade, são feitos por aqueles escritórios que fazem disso o seu meio. Porque na entidade sindical as coisas se resolvem. Então, é hora da gente trazer para esse universo esse instituto, que com isso, sim, a gente vai resolver a questão desses milhões de demandas. Eu queria agradecer muito, Antônio Neto, obrigado por ter aceito o convite, pela contribuição aqui, Ivo Dalacqua Júnior também, e já de antemão, uma salva de palmas para ele.